Continuando o nosso estudo sobre a velocidade das reações químicas, hoje vamos falar sobre a lei da ação das massas. Dois químicos noruegueses e cunhados, chamados Gilberg e Peter Wage, estudaram a velocidade das reações químicas em função da concentração dos reagentes e estabeleceram uma lei que ficou conhecida como Lei da Ação das Massas, no qual o sentido de massa significa massa ativa, ou seja, reagente, e na verdade expressa a concentração em quantidade de matéria do reagente, expressando através de colchetes. No caso, aquilo que estiver entre colchetes significa a concentração em quantidade de matéria daquela coisa. O enunciado dessa lei é basicamente o seguinte: a cada temperatura, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto da concentração dos reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. Por exemplo, A reagindo com B, formando C e D, a velocidade desta reação será dada por uma constante, chamada constante de velocidade, vezes a concentração do reagente A elevado a alfa, que é um expoente determinado experimentalmente, vezes a concentração do reagente B elevado a um expoente também determinado experimentalmente. A constante K depende da temperatura na qual o experimento é realizado. Antes da gente aplicar realmente essa lei, vamos entender um pouco sobre mecanismo de reação. O que é mecanismo de reação? É o caminho que a reação percorre dos reagentes até chegar ao produto. Neste caso, nós temos reações que são elementares, que são aquelas que se processam em uma só etapa, ou seja, não teremos intermediários entre reagentes e produtos. E na reação elementar, a expressão da equação de velocidade da reação se torna mais simples, pois os expoentes aos quais as concentrações dos reagentes deverão ser elevadas é o próprio coeficiente do reagente. Então, qual será a expressão de velocidade dessa reação química, segundo a lei da ação das massas? A velocidade será a constante de velocidade da reação vezes a concentração do reagente A elevado ao coeficiente do reagente A vezes a concentração do reagente B elevado ao coeficiente do reagente B. Por exemplo, essa é a equação química. Isto é um exemplo de uma reação química elementar, ou seja, uma reação que se processa em uma só etapa. Qual seria a expressão de velocidade dessa reação? A expressão da velocidade vai ficar assim. A velocidade será igual à constante de velocidade desta reação vezes a concentração de hidrônio elevado a 1, que é o coeficiente do reagente, vezes a concentração da hidroxila, também elevada a 1, que é o expoente deste reagente da equação. Então é assim que se expressa a equação de velocidade de uma reação elementar. Já uma reação não elementar é uma reação que se desenvolve em mais de uma etapa. Neste caso, a etapa mais lenta será a etapa determinante da velocidade da reação. Para a gente entender isso, a gente pode pensar, por exemplo, numa corrente de aço com elos bastante resistentes, só que naquela corrente existe apenas um elo que não é de aço, ele é de papelão. Qual será a resistência dessa corrente? Será a resistência do elo mais fraco. É ali onde a corrente vai se romper. Então não importa a resistência dos demais elos.
aquele elo mais frágil vai ser o elo determinante da resistência da corrente. A gente pode pensar também, por exemplo, em analogia a uma montanha-russa. Uma montanha-russa, ela é constituída de uma série de voltas sinuosas, com subidas e descidas. Nesse trajeto, há sempre uma subida principal, onde o carrinho vai subir de forma mais lenta, devido a essa subida ser mais longa e inclinada que as demais. Para alcançar o topo dessa subida, o carrinho necessita de uma energia de ativação. E até obter essa energia, a sua locomoção é lenta. Porém, uma vez alcançado o topo dessa subida, a energia potencial adquirida pelo carrinho será suficiente para desenvolver todo o restante do trajeto rapidamente, inclusive aquelas eventuais subidas menores que ele terá pela frente. Assim, podemos dizer que a etapa subida mais alta de uma montanha-russa é determinante da velocidade do processo. Agora vamos trazer um exemplo da química. Vamos tomar a equação de reação do hidrogênio com o óxido nítrico, formando gás nitrogênio e água. Esta reação ela se desenvolve em duas etapas. A primeira etapa é o hidrogênio reagindo com o óxido nítrico para formar óxido de dinitrogênio e água, e esta etapa é lenta. E em seguida temos uma segunda etapa, que é a reação de outra molécula de hidrogênio com uma molécula de óxido de dinitrogênio para formar o nitrogênio gasoso e a água. Essa é a etapa rápida da reação. Se nós somarmos essas duas reações elementares, nós obtemos a equação global do processo. Temos o óxido de nitrogênio aqui nos reagentes e aqui nos produtos. Então, somando, vai ficar duas moléculas de hidrogênio, como está aqui, duas moléculas de óxido nítrico, uma molécula de gás nitrogênio e duas moléculas de água. Então, esta é a reação global e estas são as etapas nas quais a reação global se processa. Nesse caso, a velocidade da reação global será dada pela velocidade da etapa 1, que é a etapa lenta do processo. Assim, a velocidade da reação global será expressa da seguinte forma: a velocidade será igual à constante de velocidade da reação vezes a concentração do hidrogênio elevado a 1, que é o coeficiente, vezes a concentração do óxido nítrico elevado a 2, que é o coeficiente do óxido nítrico. Por que a expressão de velocidade fica dessa forma? Porque essa é a etapa mais lenta do mecanismo da reação. Representando o processo graficamente, nós temos o seguinte: a primeira etapa, que é a etapa lenta da reação, ela tem uma energia de ativação maior, enquanto que a segunda etapa tem uma energia de ativação menor. Ou seja, a barreira energética é maior aqui. Depois que for atingido esse estado ativado, o carrinho da montanha-russa vai ter energia suficiente, né? O carrinho, entre aspas, para percorrer todo o restante do trajeto e assim chegarmos aos produtos. Resumindo, independente de quantas etapas o mecanismo de uma reação se processa, a etapa determinante da velocidade da reação será aquela mais lenta. Então é ela quem vai dizer qual é a expressão da velocidade. A soma de todos os expoentes de uma expressão de velocidade
é chamada de ordem de uma reação. Por exemplo, nessa expressão genérica aqui, como nós não sabemos se essa equação ela é elementar ou não, a gente expressa a equação de velocidade da seguinte forma. A velocidade é igual à constante de velocidade da reação vezes a concentração do reagente A elevado a um expoente alfa determinado experimentalmente, vezes a concentração de B elevado a um expoente beta, vezes a concentração de C elevado a um coeficiente gama, e assim substantivamente. Qual será a ordem dessa reação? A soma de todos esses expoentes. A ordem de uma reação ela também pode ser expressa em função de um determinado reagente. Isso é que é o mais importante, na verdade. Por exemplo, esta reação ela será de ordem alfa em relação ao reagente A. Será de ordem beta em relação ao reagente B. E isso vai nos indicar o quanto a velocidade da reação depende da concentração desse participante. Existem participantes de uma reação que podem afetar a velocidade dessa reação muito mais do que a concentração de outro participante. Por isso que a ordem de uma reação em relação ao reagente é um fator muito importante na cinética química. Vamos tomar esse exemplo novamente. A expressão de velocidade da reação, conforme a gente viu, é dada da seguinte forma. Constante de velocidade vezes a concentração de hidrogênio vezes a concentração de óxido nítrico elevado a 2. Esta reação é uma reação de terceira ordem. Por quê? Porque a soma dos expoentes da expressão de velocidade dá 3. 1 mais 2. Em relação ao hidrogênio, será uma reação de primeira ordem. Por quê? Porque o expoente da concentração do hidrogênio é 1. E em relação ao óxido nítrico, será uma reação de segunda ordem, porque o expoente da concentração de óxido nítrico na expressão de velocidade é 2. Isso significa que se nós dobrarmos a concentração de hidrogênio desta reação, a velocidade da reação dobra. Ou seja, multiplicando a concentração do hidrogênio por 2, aqui, a velocidade da reação também será multiplicada por 2, pois o expoente aqui é 1. Por outro lado, se nós dobrarmos a concentração de óxido nítrico, mantendo a concentração de hidrogênio constante, a velocidade da reação ela quadruplica. Como isso aqui é elevado a 2, ao expoente 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então a velocidade da reação vai ficar 4 vezes maior. Veja como a ordem do reagente implica de forma diferente na velocidade global da reação. Vamos agora tomar o caso de uma reação genérica novamente. Temos os reagentes A, B e C, formando os produtos D, E e F. E aqui estão os coeficientes destes participantes da reação. Numa primeira experiência, foi utilizado em A uma concentração de 2 mol por litro, para B uma concentração de 3 mol por litro e C 1 mol por litro. Nesse caso, a velocidade da reação foi de 0,5 mol por litro por minuto. Numa segunda experiência, foi mantido constante a concentração de B e de C e dobrou-se a concentração de A. Neste caso, o que ocorreu com a velocidade da reação? Ela quadruplicou. Qual será a ordem de reação em relação a A? Comparando a segunda e a terceira experiência, observamos que a concentração de A permaneceu constante, a concentração de B dobrou e a concentração de C permaneceu constante.
Então, permanecendo constantes a concentração de A e de C e dobrando a concentração de B, percebemos que a velocidade da reação permaneceu constante. Então, qual será a ordem da reação em relação ao reagente B? Comparando a primeira e a segunda experiência, o fato da velocidade quadruplicar quando dobramos a concentração de A nos indica que a ordem de reação é 2 em relação ao reagente A. Comparando a segunda e a terceira experiência, o fato de dobrarmos a concentração de B não alterar a velocidade da reação nos mostra que essa reação é de ordem 0 em relação ao reagente B. Comparando terceira e quarta experiência, percebemos que, quando mantemos a concentração de A e B constantes e dobramos a concentração do reagente C, a velocidade da reação ela aumenta 8 vezes. Ou seja, dobrando essa concentração, a velocidade da reação aumentou 8 vezes. Qual é o expoente ao qual devemos elevar a base 2, de forma que o resultado dê 8? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Logo, esta é uma reação de terceira ordem em relação ao participante C. Logo, a expressão de velocidade dessa reação vai ficar como? Nós descobrimos que esta reação é de segunda ordem em relação ao participante A, de ordem 0 em relação ao participante B. Todo número elevado a 0 é 1, então não vamos colocar o participante B na expressão de velocidade. E de terceira ordem em relação ao participante C. Então essa é a expressão de velocidade da reação. A velocidade depende apenas das concentrações de A e de C. É uma reação de quinta ordem, de segunda ordem em relação ao reagente A e de terceira ordem em relação ao reagente C. Poderíamos ter chegado a esse mesmo resultado fazendo expressões matemáticas, né? Dividindo as expressões de velocidade para esses participantes e elevando aos expoentes. No caso, 2 elevado a alfa, 3 elevado a beta, 1 elevado a gama, que seria o expoente de C. Dividindo pela expressão de velocidade 2, teríamos 4 elevado a alfa, 3 elevado a beta, 1 elevado a gama. Aquilo que se repete no numerador e denominador a gente corta. Vai ficar 0,5, que é a velocidade 1, dividido por 2, que é a velocidade 2, igual a 2 elevado a alfa, dividido por 4 elevado a alfa. Isso vai dar igual a 1 quarto, né? 0,5 dividido por 2, a mesma coisa que 1 quarto, igual a, simplificando, 2 por 4, 1 elevado a alfa sobre 2 elevado a alfa. 1 elevado a qualquer número vai dar 1, e 1 vezes 2 elevado a alfa vai dar 2 elevado a alfa. 4 vezes 1 vai dar 4. Então, vamos ter 2 elevado a alfa igual a 4. Colocando tudo na base 2, vamos ter 2 elevado a alfa igual a 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Logo, qual é o valor de alfa? O valor de alfa vai ser igual a 2. Aplicando esse mesmo raciocínio, comparando as experiências, a gente encontraria os valores de beta e os valores de gama, e chegaríamos na mesma expressão. E por fim, vamos falar de molecularidade de uma reação, que é o número mínimo de partículas reagentes que precisam colidir para que ocorra uma reação elementar ou uma etapa de uma reação não elementar. Por exemplo, nesta reação elementar, para que ela se processe,
é preciso que essas duas espécies tenham uma colisão favorável. Portanto, esta é uma reação de molecularidade 2 ou uma reação bimolecular. Para essa reação não elementar, temos que na etapa 1 a reação é trimolecular e na etapa 2 a reação é bimolecular. Embora que se considera uma reação em que envolva uma colisão de 3 partículas, algo meio que improvável, mas teoricamente seria isso. Então, nesse caso, o que os cientistas defendem é que primeiro duas espécies colidem e após a colisão dessas duas espécies, uma terceira espécie colide com elas. Então é isso aí, galera. Continuem estudando, tirem suas dúvidas, respondam às atividades. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.